Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, população que aqui nos acompanha, imprensa, servidores da casa. Quero desejar um feliz e bom retorno aqui à presidência, vereador Vinícius Porto. E aproveitar a manhã de hoje, o grande expediente na manhã de hoje, senhor presidente, para mostrar uma situação que eu tenho certeza, inclusive, que Vossa Excelência não deve ter conhecimento. Eu tenho convicção que, se Vossa Excelência tivesse conhecimento, já teria tomado uma atitude em relação ao que eu vou mostrar aqui hoje. Antes das imagens serem colocadas, eu gostaria de falar um pouco sobre esse programa chamado Rodando no Macio, que vem sendo executado ao longo dos últimos meses na cidade de Aracaju. É bom que a gente fale um pouco sobre ele, porque foi anunciado no ano passado um grande programa que iria não só fazer tapas-buraco na cidade de Aracaju, como também iria fazer o recapeamento, um recapeamento dito histórico, né? Seria, assim, algo nunca visto. Foi feita uma propaganda imensa sobre o programa Rodando no Macio, inclusive muito questionada aqui por mim, pelos vereadores da oposição e por uma parcela grande também da população, porque, na verdade, o que aconteceu? A propaganda ela foi muito maior do que a obra. Na verdade, a obra anunciada, ela passou meses e meses e meses paralisada, fazia-se uma rua aqui, outra rua ali, enfim, e a propaganda era imensa. As pessoas tinham a impressão de que, de fato, a gente ia ter, não ia sobrar rua sem asfalto na cidade de Aracaju. E não foi isso que aconteceu. Nós vimos meses e meses e meses de propaganda sem tapa-buraco, sem recapeamento asfáltico. E, finalmente, o programa começou a ser executado somente esse ano, coincidentemente num período pré-eleitoral, mas, enfim, finalmente começou a ser executado o tão vendido Rodando no Macio. Senhor presidente, nós, depois de termos assistido esse período longo de propaganda, depois de termos assistido várias e várias desculpas da administração pública, da Prefeitura de Aracaju, dando conta que tinha faltado asfalto, dando conta que estava sendo perseguido, dando conta, enfim, desculpas inúmeras, nós começamos a ver as ruas serem recapeadas completamente fora de um anunciado planejamento. Nós, inclusive, assistimos aqui diversas vezes alguns vereadores entrando, inclusive, em conflito, porque não, essa rua quem asfaltou foi eu, essa rua quem asfaltou fui eu. Enfim, quem asfalta a rua não é vereador. Vereador é eleito para fiscalizar, para fazer requerimento, indicação, projeto de lei, pode até fazer uma indicação, mas quem asfalta a rua, vereador Max, é o Poder Executivo. Não somos nós. Mas, enfim, nós temos assistido aqui longos debates, inclusive, a respeito de quem é o titular da obra. Isso é uma coisa. Dito isso, eu peço a Tiago que coloque as imagens, porque uma coisa é vereador assumindo a função do Executivo. Outra coisa é utilizar um projeto que deveria buscar as áreas que realmente necessitam de recapeamento e fazer perseguição política. Isso a gente não pode admitir. Eu vou mostrar claramente o que acontece hoje no bairro América. Você pode voltar para a primeira imagem, aquele mapa? Isso. Nós temos aí a rua Florianópolis. Essa rua que está marcada uma parte de preto e uma parte de vermelho. A rua Florianópolis foi asfaltada até a Avenida Brasil, o que está marcado de preto. Da Avenida Brasil para cá, o que está em vermelho, a rua não recebeu recapeamento. Eu coloquei uma rua paralela
né, como comparação, vereador Lucas, eu estou buscando ser o mais explicativa possível. Né? Então, tem uma rua paralela que está marcada toda de preto, ela foi asfaltada integralmente. Os vereadores da rua Florianópolis estão revoltados. Há meses eles estão requisitando esse asfalto. E nesse pedaço de rua, exatamente nesse pedaço de rua, moram muitas pessoas que votaram em mim. E elas estão com a sensação de que o asfalto não chegou lá por causa disso. Eu estou chamando a atenção, vereador Vinícius Porto, porque Vossa Excelência, inclusive, conhece bem o histórico da rua. Se a gente olhar a Paraíba, que corta Florianópolis, foi toda asfaltada. Enfim, o entorno da Florianópolis foi todo asfaltado. Vereadora, esse pedacinho, por oportuno, eu vou só concluir meu raciocínio e lhe concedo, vereador. Esse pedacinho de rua, sem explicação nenhuma, inclusive os moradores, antes de me procurarem, tentaram muito contato, diálogo com a prefeitura, sem resposta. Esse pedacinho de rua parece que não merece a atenção da administração pública municipal e, infelizmente, sem nenhuma justificativa razoável, plausível. Enfim, eu estou aqui requisitando, no mínimo, um argumento plausível, uma resposta, um retorno para os moradores dessa rua. Por que um pedaço da Florianópolis não foi asfaltado, não obteve a mesma atenção do outro pedaço da rua? Os questionamentos que os moradores me fazem, na minha avaliação, são muito pertinentes. Eu estou falando aqui da sensação das pessoas que estão morando lá, da sensação das pessoas que vivem o problema no dia a dia. E aí eles me perguntam primeiro, porque é o que eles ouvem no bairro América. É vereador que asfalta a rua? Isso é o que está na boca do povo. Não é prefeito? A sensação é que a cidade não tem prefeito. Eu já disse isso aqui várias vezes. Já alertei ao prefeito João Alves Filho várias vezes que a sensação da população de Aracaju é que a cidade não tem prefeito. E hoje, o que me questionam lá será que vereador pede para asfaltar, pede para fazer e pede para não fazer também, e é atendido no pedido de não fazer? Eu deixo a pergunta, sinceramente, no ar, e espero que o poder público responda. Vereador Adriano. Obrigado, vereadora Lucimara, pela parte. Eu não poderia deixar de participar desse pronunciamento da senhora, porque eu acho que a senhora está sendo injusta como prefeito no sentido dessa rua. Na verdade, essa rua não era para ser asfaltada, né? Não estava no projeto. A rua Paraíba foi um pedido nosso, porque ali a demanda de veículos é muito grande, e eu pedi que o prefeito fizesse recapeamento em toda a rua Guilherme José Martins. E aí depois eu analisando, e disse aqui, querendo ou não, bom, o ruim já tem asfalto. E pedi que ele fizesse naquele trecho da rua Florianópolis, iniciando na rua México, que é do início e até o fim. Então, naquele momento, não foi concluso toda a rua Florianópolis, porque a quantidade de asfalto que ia gastar na rua Guilherme Zé Martins, iniciando na Camilo Calazans até a rua Paraíba, foi o tanto que gastou naquele trecho da rua Florianópolis. Por quê? Porque a rua Guilherme Zé Martins já tem asfalto, e aí colocava recapeamento, gastaria bem menos. A Florianópolis tinha paralelo, e aí gastou o mesmo tanto que ia gastar em todo o trecho da rua Guilherme Zé Martins. Mas eu já fui essa semana, já levei o conhecimento ao prefeito para que concluísse essas duas quadras. Então, assim, não foi questão de olhando quem votou e quem deixou de votar. Apenas foi a quantidade de asfalto que não foi suficiente para concluir a rua, porque o projeto seria para a rua Guilherme Zé Martins. E aí depois o padre foi até a procissão e pediu que fizesse o restante da rua. Então, naquele momento que eu fiz,
pedi para fazer da Rua Cuba até a Camilo Guilherme Zé Martins, até a Camilo Calazans. E o trecho que ia ser da Rua Cuba até a Paraíba, eu pedi que fizesse a Rua Florianópolis, só que gastou mais asfalto por ser paralelo do que o trecho faltou. Mas eu estou pedindo para fazer, então assim, não é perseguição à sua pessoa e nem às pessoas que votou na senhora, até porque o prefeito, nem eu sei, e nós não sabemos quem votou na gente. Nós sabemos que teve um montante de voto, mas pode ter certeza que, acredito eu, que isso aí vai ser feito, viu? Obrigado. Ok, vereador Adriano, é exatamente disso que eu estou falando. Me perdoe, né, o que vou dizer, mas é um absurdo que a administração pública municipal, no que diz respeito a um projeto anunciado ano passado, dito, né, baseado num planejamento técnico, porque a gente está vendo que não é, né? O Rodando no Macio é um projeto político, o que pauta, né, a definição da rua que vai ser asfaltada ou deixar de ser asfaltada é a política, está claro. Vossa Excelência acaba de confirmar isso, né? É o vereador quem define de onde até onde vai ser asfaltado. Não é a necessidade, não é um planejamento prévio. Enfim, eu, sinceramente, reforço aqui o discurso de que a administração pública municipal, o Poder Executivo, precisa atuar de maneira a atender o interesse da população, de acordo com a necessidade da população. O Poder Público Municipal, o Poder Executivo, o prefeito, não pode deixar de atender ninguém pela política e atender a alguém apenas pela política. É inadmissível que, nos dias de hoje, nós ainda tenhamos, numa capital desse Brasil, né, uma administração que paute os serviços dirigidos àqueles amigos, apenas aos amigos. E isso é coisa, os compadres, exatamente, vereador Emanuel. Não é possível que ainda exista uma prática que acesse o serviço, quem é amigo de vereador, quem é amigo de deputado, quem é amigo do prefeito, quem não é amigo que se dane. Não é possível, a gente não está mais, né, vivendo esse tipo de política, ou melhor, pelo menos em tese, não deveríamos estar. O que tem que pautar a ação do poder público é a necessidade da população. Ninguém pode deixar de fazer exame porque os mais amigos já fizeram na frente e furaram fila. Ninguém pode deixar de ter atendimento médico porque quem tem acesso a vereador fura a fila e consegue atendimento médico. Ninguém pode deixar de ter a sua rua que precisa de um atendimento, né, deixar de ter o atendimento porque, né, o vereador decidiu que ia ser só até um pedaço da rua. Isso é inadmissível. Vereadora, me permite uma parte? Permito, sim. Pois não. Vereadora, eu ouço com atenção e acho importante realmente que haja um planejamento, mas há um planejamento na EMURB. Se a senhora for lá, nós temos, olha, demandas que vêm espontaneamente de pessoas, de grupos, de comunidades que trazem as suas demandas para a EMURB. Nós temos demandas, por exemplo, de rádios que recebem as denúncias e repassam, às vezes, via telefone, de tapa-buraco, de buracos que estão atrapalhando. Nós temos, sim, essa demanda lá. E tem sido feita, não é porque só faz o que é do vereador. E, assim, eu ouço a senhora com atenção e acho importante que tenha mesmo um planejamento. Mas não só faz o que é do vereador, o que é do amigo do prefeito. Não, não é bem assim. E o vereador não pede qualquer coisa, não. Se você pedir para uma rua, olha, eu quero isso aqui, tem que mostrar que tem extrema necessidade. E aqui nós temos hoje ainda vários lugares, isso dito até pela oposição diz todos os dias, vários lugares estão necessitando da ação do poder público ainda. E esses lugares, às vezes, são apontados pelos vereadores. Isso tem sido feito aqui pelos vereadores que andamos pela comunidade, mas não quer dizer que aquilo, está meu amigo morando naquela rua e eu peço para aquela rua. Eu peço quando há extrema necessidade. A única rua que consegui fazer isso é uma rua que estava ainda na lama, lá no Conjunto Bugio, que era uma rua da Beira-Rio, que inclusive tinha sido deixada. Eu gosto de dizer aqui, a última gestão foi que colocou paralelepípedo quase toda ali na Beira-Rio, mas deixou algumas ruas faltando, e nós conseguimos completar o serviço nessa gestão.
Então, eu tenho dito, e me permita, só vou encerrar. É bom realmente que a gente tenha um planejamento. Isso é o essencial. Agora, muitas vezes a gente ouve o clamor das comunidades. E nós também ouvimos as rádios, os vereadores, a própria comunidade se dirige e tem sido feito assim. Obrigado, vereador. Sim, eu espero que esse planejamento realmente exista. Infelizmente, a sensação, eu trago para aqui a sensação das pessoas que moram na rua. Né? É muito complicado acreditar que existe um planejamento, que não é uma decisão política, quando você vê a sua rua sendo asfaltada, aí o asfalto vai chegando, de repente para, e as equipes vão embora, e as pessoas vão à prefeitura, tentam uma explicação, ninguém dá uma explicação, ninguém dá uma perspectiva. Aí a rua vizinha começa a ser asfaltada, é toda asfaltada, a rua perpendicular começa a ser asfaltada, é toda asfaltada, e aquele pedacinho de rua, sem nenhuma explicação, não foi. Simplesmente não foi, e não obtiveram sequer uma explicação. Então, de fato, é necessário que, no mínimo, né, se há um planejamento, se a decisão não é política, se não existe nenhum tipo de perseguição, no mínimo que se dê uma explicação e que se abra uma perspectiva, que se coloque um prazo, ou que se diga, não vai fazer e por alguma razão razoável. Não foi o que aconteceu, vereador Dr. Aguinaldo. Infelizmente, o que aconteceu nesse caso específico deixou naquela população a sensação de que seria necessário que algum vereador fosse ao prefeito para pedir que fosse complementado o recapeamento naquela rua. Muito obrigada, senhor presidente.